Deixa eu contar para vocês, antes de mais nada, queria agradecer, como eu fiz hoje pela manhã, a vida dessa casa. Estou em casa, estou congregando essa semana em CI Navegantes. Estou congregando nessa casa e para mim é um prazer, porque o pastor de vocês é meu pastor. Não sei se vocês sabem, mas ele tem a unção episcopal, que é de ser pastor de pastores na América Latina. E por enquanto, muito por enquanto, o único pastor que ele pastoreia sou eu. Então eu tenho o privilégio de ser o único pastor pastoreado pelo meu pastor. E eu sou grato a Deus. E então eu dizia para o Marlon: o que a gente vai fazer hoje à noite? Eu acho que a gente deveria pegar os que vieram de manhã, que eles contassem para os que não vieram o que aconteceu aqui. E a gente poderia voltar para casa, mas hoje ainda veio mais o encargo de a gente poder ver amados como o bispo Bartolomeu, também o pastor Marquinhos, que fazia um tempão que a gente não via. Privilégio, uma honra e uma responsabilidade. Dito isso, pelo compromisso pastoral, eu pensei sim, bispo, em poder delegar a outros a responsabilidade de louvar, porque o pastor ele já tem tantas funções durante o culto, né? Ele abre a reunião, ele prega, ele ora, faz a oferta e ainda canta, ou seja, tem o monopólio de todo o culto. E Deus levanta outros levitas para fazerem tão bem ou melhores que a gente. E eu pensei isso, digo, não, vou delegar o Ministério de Louvor a outros. Isso aconteceu em seguida que Montevidéu começou. Eu estava na sede. Deixa eu contar esse testemunho que tem tudo a ver com o que o bispo Bartolomeu falou aqui. E eu lembro que eu cantei, o bispo Fernando sempre pede para a gente cantar uma música em espanhol lá na sede. Aí eu cantei, e o Mateus, que era o líder do louvor do Alelon, ele disse: vamos gravar essa música em espanhol na voz do Borba. E eu digo, não. Eu fechei meu coração quando ele disse na voz do Borba. Tem tanta gente fazendo melhor que eu. Tem tanta gente cantando mais, com mais técnica vocal. E não, eu ajudo vocês no idioma, no sotaque, na letra. Eu ajudo vocês, mas gravem vocês em espanhol, que vai ser uma bomba. E ainda está pendente essa parte do Ministério Alelon, né? E eu fechei meu coração. Quando a gente estava numa reunião, era o segundo a mais, mas naquela época era uma reunião de pastores na sala do bispo Fernando. E estavam todos ali, todos os pastores de todos os ministérios ali. Quando de repente batem na porta da sala e dizem: estão procurando o pastor Borba aí fora. Eu digo: me procurando? Eu não sou daqui. Me procurando, achei estranho, né? Podia procurar qualquer um, mas me procurar a mim. Eu estava de visita. E eu saí na igreja, lá na sede, e tinha um rapaz, não sei quem era, e ele abre o porta-mala do carro e ele diz: quando domingo você estava pregando e contou que você estava em Montevidéu para cantar, nem que seja para as árvores, Deus falou no meu coração que eu precisava ofertar você com o meu violão. O violão de muita boa qualidade. Mas quando eu peguei o violão na mão, meu irmão, Deus falou comigo: tu não podes parar de cantar. Aí eu entrei na sala, imediato, agradeci o irmão, foi aquele mover, o Marlon estava junto. Eu entrei na sala e mostrei o violão a todos os pastores que ali estavam e disse: acabei de receber o convite para gravar em espanhol, mas eu fechei meu coração pensando que tem muita gente que faz tão melhor que eu. Mas o Senhor me levou lá fora agora, me deu esse presente para eu vir aqui responder para vocês. Se é para gravar, a gente vai gravar, não vou me negar. Porque, na verdade, nós como servos, servo é escravo, né? Escravo não tem escolha. Escravo não tem, ele faz aquilo que o seu senhor manda fazer. Pois então, bispo, fique bem sossegado, que essa palavra que o Senhor me entrega aqui, muito coerente e pertinente, como meu pai faria.
eu tenho muito bem claro no meu coração. E é uma honra. O bispo Bartolomeu é amigo do meu pai desde que eu tenho 3 anos de idade. O bispo Bartolomeu, ele frequenta a minha casa desde aquela época, sempre. E eu lembro que quando eu me converti, eu vivia... Nossa igreja era uma igreja linda, a igreja do meu pai, mas ainda tradicional, ainda com costumes e tudo mais. E eu, quando me converti, Deus me mostrou uma igreja. Deus me mostrou uma igreja física, real. Uma igreja com contemporaneidade, com linguagem simples. E eu, naquele meu conflito de viver e ajudar uma igreja tradicional, mas dentro de mim, sozinho, dentro da comunidade, indo em contra aquela maré, eu digo, o louco sou eu, o doido sou eu. E eu me lembro que um dia o bispo sempre tinha por hábito ir pelo menos uma vez por mês lá em casa. Eu contei a ele o que estava acontecendo dentro de mim. Estou falando de 15 anos atrás, não? Ou mais, talvez. Eu sou ruim com datas. E nesse momento, eu contei a ele, e ele muito coerente, ele recebeu o áudio se eu recebo um áudio do Marlon, eu respondo imediatamente, só na ansiedade de responder. Ele esperou 3 dias, orou. Ele olhou para mim com essa paz no seu coração e disse, você tem que conhecer um jovem que eu estou ajudando lá em Itajaí. Eu sou de Aceguá, gente. Você nunca ouviu falar de Aceguá? Aceguá é uma fronteira do Rio Grande do Sul com o Uruguai. A menor fronteira. A menor das fronteiras. E aqui começa a palavra. Então, eu nunca fui de viajar, a não ser visitar parentes ou sair de férias. O bispo Bartô disse, eu te levo. Mas só que eu estou com a família. E eu lembro que ele fez essa viagem com a sua sogra, a sua esposa, seu filho, a cachorrinha e eu. Eu e a Juju, colegas de viagem. Então a gente chegando aqui, fiquei em sua casa, como um filho, como sempre ele me cuida e me ama, como filho e me aconselha, como vocês acabaram de ter o exemplo aqui. Se ele faz isso no púlpito, no privado, ele tem muito mais intimidade para fazê-lo. E eu amo e agradeço a Deus eternamente por isso. Eu sempre lhe digo, quando tem uma palavra a me dizer, bispo, tenha toda a liberdade. E ele tem, eu sei que ele tem. Então, no dia posterior de eu ter ficado na casa dele, o bispo Marlon foi me buscar. Vamos conhecer a igreja. Vamos. Eu esperava ver outra igreja. Eu sou filho de pastor, conhecia muitas igrejas. Conhecia algumas igrejas. Mas quando eu coloquei o pé no portão da igreja, que foi a segunda igreja após a oficina do Fabiano. Acho que eles estavam ali há 2, 3 meses depois da oficina do teu pai. Quando eu coloquei o pé, Deus fala no meu coração, é essa igreja que eu te mostrei. E eu lembro que eu vi a igreja, não era o que ela é hoje, mas tinha todo o layout que ainda permanece até hoje. Aí houve uma aliança, não somente de layout ou de visão, mas aliança de coração, tanto com o nosso bispo Marlon, como com o nosso bispo Fernando, com o nosso pastor Fabiano e com todos os demais pastores, que naquela época, eu não vou esquecer que a gente foi comer uma pizza de sardinha na tua casa, e eu não gosto de sardinha, isso é importante. É importante salientar esse detalhe. Marquinhos, que bom te ver aqui, Marquinhos. Dito isso, vamos cantar então.
Eu não sei porquê, quando eu venho aqui, eu me some, como eu falo, eu estou cantando só em espanhol faz 4 anos. Mas tem um louvor que sempre eu venho aqui e canto o mesmo louvor. Diz, cara, ele é um cara num repertório de uma música só. Mas sabe que eu parei aqui para escolher um louvor e lembro só desses. Eu digo, cara, é para cantar esse então. É mim. No tengo nada para ofrecer, nada que se pueda sorprender, solo un corazón quebrantado una y otra vez. Nada que me enamore más, nada que me apasione más, solo tu presencia, solo tu mirada me hacen suspirar. Me inclino ante ti, Rey que perdona multitud de errores. Me inclino ante ti, Rey que perdona multitud de errores. Me inclino ante ti, digno, eternamente digno, impresionante, digno, solo ante ti yo me inclino. Tú eres digno, eternamente digno, impresionante, digno, solo ante ti yo me tengo nada, declara el Señor, no tengo nada para ofrecer, nada que te pueda sorprender, solo un corazón quebrantado una y otra vez. Que me enamore más, no hay nada, nada que me apasione más, solo tu presencia, solo tu mirada me hacen suspirar. Nos inclinamos delante de ti, Señor, me inclino ante ti, Rey que perdona multitud de errores. Me inclino ante ti, Rey que perdona, Rey que perdona multitud de errores. Me inclino ante ti, digno, eternamente digno, digno, impresionante, tú eres digno,
solo ante ti yo me inclino. Solo ante ti tú eres digno. Diga, tú eres digno eternamente, eternamente digno, digno, impresionante, impresionante. Tú eres digno, Señor. Solo ante ti yo me inclino. Solo ante ti, al que está sentado, declare. Al que está sentado en el trono, al que vive para siempre y siempre, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la gloria y el poder. ¡Vamos! Al que está sentado en el trono, al que vive para siempre y siempre, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder. Al que está sentado en el trono, al que vive para siempre y siempre, será la gloria, será la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la honra y el poder. Al que está sentado en el trono, que vive para siempre y siempre, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea otra vez, diga, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea a ti, Jesús. A ti, Jesús. Aleluya. Alô, agora vai. Enquanto estamos aqui, eu estava cantando ali e Deus me leva lá em Montevidéu. O povo, neste momento, está louvando a Deus lá. Ore por Montevidéu, ore por aquela cidade. Para aquilo que se move aqui, a liberdade que temos aqui, possa ser uma realidade lá. Como a gente pode ver a diferença do agir de Deus em geografias. Por exemplo, eu vim hoje de manhã, a glória de Deus já estava aqui quando a gente chegou. O louvor, a glória de Deus nos... E era uma ajoelha, levanta, era sem saber o que se fazer na presença de Deus. Hoje de manhã eu entendi por que Davi
dançava do jeito que dançava na frente da arca. Porque é um estado de loucura que a gente tem que controlar, porque a palavra também diz, né? Façam tudo com ordem. Porque se a gente dá vazão ao que a gente dá vontade de fazer quando a presença de Deus vem, é digno de internação. Mas graças a Deus, e ore para que o mover que acontece, não é comum o que acontece no meio de nós aqui. O que aconteceu hoje de manhã, eu digo, é comum isso. Já aconteceu, já. Eu digo, Senhor, eu te peço que o que acontece aqui possa acontecer lá. A gente vê a presença de Deus, a gente vê a mão de Deus. Mas essa liberdade de poder adorá-lo, levantar as mãos, de poder rasgar o coração diante dele. E hoje de manhã eu também dizia, eu quero repetir aqui, sobre algo que Deus tem me ensinado nesse tempo, a respeito de João 3,16, um versículo que você sabe de cor, que diz, Deus amou o mundo de tal maneira, que entregou seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele creia, não pereça, mas tenha a vida eterna. E a gente sempre associava a vida eterna à vida na eternidade com Cristo, e também é. Mas eu tenho experimentado em minha vida, que muitas vezes durante a semana, nas lutas da vida, no dia a dia, no diário andar, a gente vai desanimando, vai perdendo aquele ímpeto que tinha quando recebeu a promessa. Mas aquele que crê em Jesus vive uma vida eterna, um looping eterno. Cada vez que a gente sobe e chega, por isso que o pastor gosta que o irmão não falte no domingo, porque esse domingo é o dia em que as promessas são renovadas. É o looping de voltar sempre para a renovação da promessa que um dia você recebeu. Enquanto você está adorando aqui, Deus, na sua vida, no seu coração, na sua alma, no seu espírito, está sendo renovada outra vez a promessa que um dia você recebeu. Então eu pude entender que não pereça, mas tenha a vida eterna, é que você não vai perecer mais. Perecer é prazo de validade. Você recebeu uma promessa, mas aí está vendo que não acontece. E vai desanimando. E vai enfraquecendo. E vai colocando outras coisas no lugar. Mas não pereça é justamente isso. Não perde o prazo de validade. Você vai sendo renovado constantemente. Você vai sendo renovado constantemente, diariamente, diuturnamente. E cada vez que você chega na presença de Deus, Deus renova a promessa como no primeiro dia. E nesses dias aqui na casa do Marlon, a gente vai lembrando de todas as experiências que vivemos juntos. Moramos 1 ano juntos. Lá em Montevidéu, um tempo lá em casa em Aceguá. Fazendo 900 quilômetros para ir pregar o evangelho e depois voltar para casa, todo domingo. Mas hoje podemos dizer, valeu a pena naquele dia. Valeu a pena no primeiro instante, valeu a pena no primeiro minuto. Valeu a pena, sempre valeu a pena, porque quando a nossa vida é para Jesus, sempre vale a pena. Se tem uma coisa que o inimigo conseguiu na igreja, foi distrair a igreja também com as coisas da vida. A gente sempre em casa, a gente sempre fala sobre isso, como as pessoas sempre colocam o reino de Deus em segundo lugar. Se tem tempo, se sobra tempo, se dá, mas a palavra é totalmente contrária e diz que temos que buscar o reino de Deus em primeiro lugar, com prioridade, com primazia. Mas e aí? Quem coloca o pão na mesa? Jesus coloca o pão na mesa. Mas não é bem assim. Mas não é assim sim. Não, eu não posso negociar. Eu via a realidade dos nossos primeiros irmãos totalmente contrária do que a gente muitas vezes vê hoje. Os nossos primeiros irmãos eram pescadores, tiveram a melhor pesca da vida. E Jesus disse, agora tu vais pescar homens, larga tudo e me segue. E largando tudo, passou a seguir a Jesus. Tá aí, o peixe quem é que vai pescar agora? Jesus vai pescar o peixe.
Jesus vai dar o peixe. Vai lá, Pedro, busca, precisa de uma moeda, pega lá na boca do peixe que está no lago lá. Eu creio nesse Deus, meu irmão. Faz 4 anos que eu vivo na integralidade na obra do Senhor. Nunca faltou. Nunca faltou. É desafio, mas nunca faltou, porque Ele cuida da gente. Ele cuida de nós, Ele cuida de mim. Não tenha medo. Se você tem chamado, não tenha medo. Não deixe de fazer o que tem que fazer por medo. Porque Deus não nos tem dado espírito de temor, mas sim espírito de valentia. Eu gosto da versão em espanhol que diz: enciende el fuego del dom de Deus. Acende o fogo, a chama do dom de Deus que está em ti. A chama já está em mim, já está em você. Você tem o que precisa para fazer o que tem que ser feito. Mas o que nós temos que fazer? Acender a chama do dom de Deus que já está em nós, pela imposição de minhas mãos, dizia Paulo a Timóteo. Porque Deus não nos tem dado espírito de temor, de medo, de covardia, mas sim espírito de poder. Espírito de poder de Deus, espírito de poder também significado de conseguir. Eu posso, porque tudo posso naquele que me fortalece. Esse também é o poder. Porque muitas vezes a gente fala de poder e pensa que é algo sobrenatural. Não, é o poder de conseguir fazer. Até o ímpio, quando se empenha firmemente naquilo que quer, ele consegue. Lembram a Torre de Babel? A Torre de Babel, Deus desceu da terra e disse assim: porque tudo que o homem se propõe a fazer, ele consegue. Se para o mal as pessoas se propõem e fazem, por que para o evangelho a gente muitas vezes fica: será que vai dar? Tudo posso em Cristo que me fortalece. A força não é minha, a força vem de Cristo, porque é Ele que produz em mim o querer e o fazer. Tudo é através dEle, por Ele e para Ele são todas as coisas. Por isso que continuamos caminhando, por isso é esse looping eterno, renovando. Ele prometeu, Ele vai cumprir. Ele prometeu e está cumprindo. Ele prometeu e está fazendo. Ele prometeu e vai continuar fazendo. Crê no Senhor e será salvo tu e a tua casa. Ah, mas não tem jeito. O marido não muda, a esposa rebelde, o filho não obedece. Não, e Deus prometeu. Eu me ponho firme na promessa que Deus me deu. Que Ele disse que se eu creio nele, será salvo toda a minha casa. Ele também me disse que Ele me sustentaria, porque Deus dá o pão aos seus amados enquanto descansam. Descansar não é parar de fazer. Descansar é descansar enquanto faço. Descansar é enquanto caminho, vou descansar. Esse é o desafio do crente. O desafio do crente é entender, porque a gente aprendeu que para descansar tem que parar. Que para descansar a gente tem que estar numa rede tomando água de caldo de cana aqui, né? Eu ia falar água de coco, mas aqui é caldo de cana. Na rede a gente aprendeu, tá no nosso subconsciente, que a gente para descansar tem que parar na rede. Imagina essa cena numa praia deserta, principalmente em Maldivas. Para descansar tem que ser assim. O desafio do cristão é aprender a descansar enquanto se luta. O desafio do evangelho é enquanto estamos vivendo e lutando, estamos sendo descansados. Porque Ele disse: venham a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, que eu vou descansar vocês. Eu me lembro agora de Sadraque, Mesaque e Abednego, que estavam na fornalha de fogo ardente 7 vezes mais. E a minha Bíblia, a tua Bíblia diz que eles passeavam na fornalha. E eu digo, cara, que lugar para passear. E se você vai no dicionário e busca o significado da palavra passear, é desfrutar enquanto se caminha. Fornalha ardente não é lugar para desfrutar. Fornalha ardente é lugar para padecer, sim ou não? Ai, pastor, eu estou na fornalha, eu estou na luta. E aí tu está padecendo. Nós temos que aprender a aproveitar as lutas. Porque a luta produz em nós paciência, perseverança, a perseverança, domínio próprio. Nós temos que aproveitar as lutas. A fornalha aquecida 7 vezes mais. E os meninos
passeavam. O que a gente faz na orla, o que a gente faz num parque, o que a gente faz num lugar de férias, eles faziam dentro de uma fornalha aquecida. E você acha que a tua luta é luta, que a minha luta é luta. Senhor, ensina-me a descansar enquanto luto. Não deixarei de fazer o que tenho que fazer, mas aprendo a descansar enquanto faço. As pessoas olham de fora e vão dizer, como ele consegue fazer? É impossível viajar 12 horas. É impossível depois descer e viajar mais 8. Como pode? Não é, humanamente não é possível. Realmente não é possível. Mas essa pessoa aprendeu a descansar enquanto faz. Essa pessoa aprendeu a encontrar descanso no meio da adversidade. Esse é o desafio do cristão. Aí não cansa, aí não fadiga. O sol não lhe molestará de dia, nem a lua de noite. O Senhor será como uma nuvem. Diz assim, poxa, é impossível caminhar no deserto. Quanto mais 40 anos, Jesus fazia o deserto parecer um spa. Deus fazia o deserto se transformar em lugar habitável, um lugar totalmente inóspito, um lugar totalmente impossível de viver. Deus fazia possível, porque Ele cuida dos seus, Ele cuida de você, meu irmão. Ele cuida de mim, eu tenho que crer que Ele cuida de mim. E se o sol está queimando, Ele é nuvem. E se o frio está congelando, Ele é fogo. Vamos para a palavra? Se é que eu já não estava nela, na verdade, né? João capítulo 5. Mas não esqueçam, quem estava de manhã conta para quem não estava. Eu lembro, enquanto vocês procuram João 5, eu lembro de uma vez eu contava para o Marlon que a gente foi num acampamento de carnaval, era nessa época, a gente fazia na nossa igreja acampamentos. Não como você está imaginando, não, nunca você vai imaginar como é um acampamento nosso. Não, acampamento nosso é fogo no chão, é barraca de lona. Esse é o nosso acampamento. Amava quando chegava a época do nosso acampamento. Era muitas vezes pescar para poder comer. Era muitas vezes sair caçar para... Não, você não imagina o que é. E um dia, a gente tinha devocional. Meu pai organizava o acampamento. Meu pai é um homem de muita oração. Ele fazia a gente levantar às 6 horas da manhã, ter um devocional até às 8. Aí já começava aqueles preparativos para o almoço. Depois do almoço... Aí chegou a tardinha e as mulheres começaram a fazer bolo frito. Alguém conhece bolo frito? Torta frita. É uma massa. A Grazi não conhecia. Eu digo, cara, é impossível que a gente está tão pertinho e não sabe o que é bolo frito. O Bartô sabe o que é bolo frito. É uma massinha frita. Uma massinha que isso aí é sinônimo de café. Café e bolo frito. Ou mate e bolo frito. Diz o bispo que o bolo frito é o pão de queijo daqui. Eu acho que o pão de queijo é de Minas. Vocês também pegaram? Tá bom. Meu Deus, hein? Aí numa tarde, eu lembro que eu peguei o violão, como sempre, né? E comecei a cantar no violão. Aí tinha um menino de pé do lado, outro rapazinho sentado lá. A gente não estava sentado, as mulheres estavam fazendo bolo frito, o cheirinho, a fritura. Eu comecei a cantar e eu lembro que eu olhei para o Serginho, lembro dele, Serginho. Serginho, mas tinha 2 metros de altura, era Serginho. Eu olho para ele e ele começou a chorar. Chorar o Serginho. E ele chorar, deu vontade de chorar. Eu comecei a chorar e aí quando eu vi todo mundo estava chorando e a presença de Deus encheu aquele mato. A presença de Deus encheu aquele mato de um jeito... O meu pai dançava, meu pai dançava.
As irmãs fritavam e tiravam o bolo, levantavam para o céu. Uma loucura. Pensa na doideira. Pois então, foi uma visitação de Deus. Aí no outro dia, a gente já estava na expectativa que ia acontecer de novo. Aí o que a gente fez? Cara, qual era a canção que tu estava cantando? Estava cantando aquela. Tá, vamos cantar aquela. Senta no mesmo lugar. Cara, acho que o problema é que nós estamos de roupa diferente. Nós temos que ter botado a mesma roupa. Olha a doideira. Cada um no... Serginho, tu estava aqui, Serginho. Aqui tu estava aí. Era ali que estava parado ali, Serginho. Aí o Serginho estava de pé ali. As mulheres começaram a fazer... Não estava no cardápio o bolo frito, mas aí fizeram bolo frito outra vez para que todo o contexto seja o mesmo, para que a visitação seja a mesma. E eu comecei a cantar e acabou a canção. Eu digo, vou cantar ela de novo. Cantei de novo. Eu digo, hoje não veio. E aí a gente está aqui de noite, né? Com aquilo que aconteceu hoje de manhã. Eu digo, meu Deus. O que a gente vai fazer lá, Marlon? Não é melhor a gente ir para o Beira-Rio tomar um caldo de cana depois do que aconteceu aqui? Mas vamos pregar em João capítulo 5. Porque o mesmo Deus que esteve de manhã, Ele disse que quando 2 ou 3 se reúnem no seu nome, Ele está no meio deles. Ele está aqui. João 5 diz assim: passadas essas coisas, havia uma festa dos judeus e Jesus subiu para Jerusalém. Ora, existe ali junto à porta das ovelhas um tanque chamado em hebraico de Betesda, o qual tem 5 pavilhões. Neste jazia uma multidão de enfermos, cegos, coxos e paralíticos, esperando que se movesse a água, porquanto um anjo descia em certo tempo, agitando-a, e o primeiro que entrava no tanque, uma vez agitada a água, sarava de qualquer doença que tivesse. Estava ali um homem enfermo, havia 38 anos. Jesus, vendo-o deitado e sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou a ele, queres ser curado? E respondeu-lhe o enfermo, Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada, pois enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Então lhe disse Jesus, levanta-te agora do teu leito e anda. Imediatamente o homem se viu curado e tomando o leito, pôs-se a andar, e aquele dia era sábado. Fecha teus olhos aí, meu irmão. Senhor Jesus, a tua palavra, Senhor, é poderosa. Ensina-nos, fala conosco, instrui as nossas vidas. A tua palavra é lâmpada, a tua palavra, Senhor amado, nos limpa. A tua palavra, Senhor, Senhor amado, o nosso guia. Por isso, fala conosco essa noite. Precisamos ouvir a tua voz, em nome de Jesus. Amém. Passadas essas coisas, havia uma festa dos judeus. Que coisas foi que passaram? Jesus havia curado o filho de um oficial do rei, que estava muito enfermo, e este oficial do rei foi interceder por seu filho que estava adoentado. E Jesus disse, eu vou em tua casa. E então o centurião pegou e disse, não precisa ir, eu sou um homem sujeito à autoridade. E eu digo aos servos que estão debaixo de mim que vão, e eles vão, vêm, eles vêm. Se tu mandar com uma palavra, meu filho será sarado. Diz que naquela hora o Senhor diz, faça-se conforme tu pedes. Diz que chegando lá veio a notícia que exatamente no momento que Jesus soltou a palavra, o menino foi curado. E diz que passadas essas coisas, Jesus foi para Jerusalém, para as festividades. Jesus sempre ia. Tem na Bíblia o relato da primeira visita de Jesus em Jerusalém, que foi aos 12 anos, que ele foi na festa da Páscoa. E na Páscoa acontecia o sacrifício dos animais. E eu lembrava hoje de manhã que naquele momento deslumbre do evento, deslumbre
do acontecimento deslumbrou tanto Maria e José que esqueceram do menino. Que muitas vezes nós, por buscar o deslumbre do evento, as luzes, o talento ou o que chama a atenção, muitas vezes a gente esquece o mais importante, que é o menino. E eu dizia, ele tinha 12 anos, a idade do meu filho, eu digo, como eu vou esquecer meu menino? Eu posso ir embora deslumbrado com os acontecimentos, mas eu digo, não posso esquecer do menino, mas era tanto o mover. Imagina as pessoas cantando, os levitas cantando, trombetas soando, harpas sendo dedilhadas, animais berrando, sendo sacrificados, sangue sendo derramado, e aquele mover todo chamando atenção. E Maria e José, de uma cidade de Nazaré pequenininha, no meio de toda aquela grandeza, chamando atenção. Eu me imagino aqueles dois ali deslumbrados com tudo que estava acontecendo. E os levitas cantando, alegrei-me quanto me disseram, vamos à casa do Senhor. E alegrei-me quanto me disseram. E o menino, cadê? Eu pensei que estava contigo. Passado 3 dias, Maria diz para José, cadê o menino? Não está contigo? Não, eu pensei que estava contigo. Isso também é um problema da gente. A gente muitas vezes pensa que Jesus está no outro, ou está com o outro, e ele tem que estar comigo. Ele está comigo, Ele habita em mim, Ele está agarrado da mão, não te solto, Jesus. Não importa o deslumbre, não importa o tamanho do evento, não importa se tem luz, se não tem, se sacrifício, se tem sangue derramado, se tem levita cantando, se não tem, eu não vou soltar da tua mão, porque o que me importa mesmo é que a tua presença esteja do meu lado. 3 dias depois, aí, naquele debate, está contigo, está comigo, Ele deveria estar conosco. Essa foi a primeira visita a Jerusalém. Jesus ia sempre. E a palavra, como eu falei de manhã, é onde está Jesus? Onde? O lugar que Ele está. O lugar que Ele prefere estar. Havia outra festa no templo. Mas Jesus não estava no templo. A festa era no templo. Mas Jesus não estava no templo. A festa era no templo. Dizem os estudiosos que era feita a festa da colheita, uma festa celebrativa. Outra vez, levitas cantando, celebração acontecendo, incenso sendo queimado, o extraordinário templo de Herodes como contemplação, a ponto de deixar os discípulos estagnados, dizendo, oh, que maravilha essa construção, porém eu vos digo que dessa construção não ficará pedra sobre pedra, porque o importante não é a construção, não é a edificação, e sim que a presença. E a mim o que me chama a atenção é onde Jesus preferiu estar. Eu, quando comecei meu ministério, que já faz mais de 10 anos, eu não gosto de dizer data porque os anos vão passando. Os anos estão passando e muitas vezes eu digo faz 10 anos, e aí quando a gente começa a conversar e fazer cálculo, Eduardo já faz 15. E eu dizia de manhã e vou repetir aqui, a pressa não é de Deus, a pressa é nossa. Deus não tem pressa em tratar conosco, nem que seja por 40 anos, mesmo que o trajeto seja de 15 dias. A pressa é nossa, nós somos movidos no tempo Kairos, ou no tempo Cronos. O Kairos é o tempo de Deus, Ele não tem pressa em tratar com a gente, Ele quer tratar. Ele não teve pressa em tratar com o povo 40 anos. E se fosse 80, Ele não teria pressa. Ele é eterno. Deus é eterno, mas nós não. Não podemos mais perder tempo. Eu, quando me converti lá com 24 anos, eu digo, Senhor, eu tenho que me gastar, é agora. E tem gente que eu ouço que digo, não, eu vou agora, quando eu me aposentar, meu irmão, quando tu te aposentar, tu não vai ter a energia que tu tem. Alguns sim que estão correndo maratona, mas outros, a maioria não. A maioria não. Eu vi isso na vida de meu pai. Meu pai me dizia a mesma coisa que repete muitas vezes. Eu ouço do bispo Bartolomeu. Como eu gostaria de voltar à juventude para gastar pregando o evangelho.
O meu pai no leito de morte me disse: meu filho, como eu gostaria de voltar a ser jovem para gastar outra vez a minha vida pregando o evangelho de Jesus. E eu tive o prazer de dizer: meu pai, fique descansado, que essa missão agora é de teu filho. Fique descansado que teu filho vai gastar toda a sua juventude. E meu irmão, está indo rápido, viu? Está indo rápido. Eu era um menino de 5 anos, Bartô. Um dia eu fui, por incrível que pareça, um dia eu fui um menino de 5 anos. E rapidamente hoje me encontro com 42. Rapidamente. Eu lembrava com o Marlon, quando a gente se sentava para conversar, junto com o Fabiano, com o Fernando, nosso bispo. E a gente conversava naqueles primeiros encontros, disse: qual é a idade? E nós era 4 garotos. Qual é a tua idade? Eu tenho 25. E você? Eu tenho 28. E o Marlon: quero mais acabado, eu tenho 30 e poucos. Essa frase é do bispo ali. Essa frase é do bispo, não é? É, sim. Gente, eu tinha 25 naquele momento, cara, eu tenho 42. A pressa é minha. Jesus não tem pressa. Ele não tem pressa em tratar comigo e contigo. Aquele que começou a obra, ele vai terminar até o dia do Senhor. Mas quanto vai demorar, meu irmão? Quanto vai demorar? Depende de você. Quanto quer que o processo demore? Quanto você está disposto a dizer: é hoje que eu vou tomar uma decisão que eu sei que eu tenho que tomar. É hoje que eu vou tomar uma decisão que eu sei que eu tenho que fazer. E tem a ver com a palavra. Jesus, a festa no templo, não estava no templo. Onde foi? No tanque de Betesda. A lei de Moisés dizia que enfermos não podiam entrar no templo. Era uma lei que excluía os enfermos daquele lugar, porque só entravam os que estavam imaculados, limpos. O lugar mais perto que os enfermos podiam chegar do templo era aquele tanque. Era o lugar mais próximo da migalha de que podia sair de lá. O lugar mais próximo de um doente era aquele tanque. Por isso que ali se aglomerou uma multidão. E Jesus preferiu, em vez de estar no lugar da festa, da celebração, ele preferiu estar no lugar da necessidade. Onde está Jesus? Onde Jesus circula? Jesus circula onde tem corações que precisam. E eu vejo esse tanque de Betesda, que significa casa de misericórdia, me perdoem os teólogos. Casa de misericórdia. Eu vejo esse lugar como uma igreja. Que aqui diz que havia uma multidão de enfermos. No momento que a gente reconhecer que nós somos uma multidão de enfermos precisando ser sarados. Quando a gente entender que nós somos uma multidão de pessoas que necessitam ser transformadas diariamente. Nós somos sim uma multidão de enfermos num hospital, numa casa de misericórdia que é a igreja de Cristo. O problema é quando a gente pensa: eu não preciso ser mudado em certas áreas. E muitas vezes eu dizia hoje, vou repetir agora, que muitas vezes o problema está exatamente naquilo que você acha que não precisa ser mudado. Porque naquilo que você sabe que tem que ser transformado, você está escancarado para que Deus atue. Naquilo que você diz: nessa área aqui eu preciso de Jesus. Aí você está de porta aberta esperando que Jesus faça alguma coisa. Mas aquelas outras áreas que você acha que está bem, você não deixa Jesus entrar, porque já está tudo certo. E eu creio, perdão a minha intromissão, que eu creio que aí é que mora o perigo. Quando a gente acha que tem áreas da vida que não precisa ser curada. Porque a mulher do fluxo de sangue, ela só foi curada do fluxo de sangue quando ela diagnosticou o fluxo de sangue. Se ela, eu estou me sentindo mal, vou tocar porque sei lá o que eu tenho. Não, ela diagnosticou qual foi o problema. O problema diagnosticado é fluxo de sangue. Então, se eu tocar nas orlas da veste do Senhor, eu sei que o meu fluxo de sangue que foi diagnosticado anteriormente como essa enfermidade vai estancar, porque esse é meu problema. O problema é achar que não tem problema em certas áreas.
Eu digo, Senhor, eu gosto da oração de Davi, que disse: Senhor, me perdoa dos meus pecados, até daqueles que me são ocultos. Fala da possibilidade da gente ter pecados sem saber que tem. Fala da possibilidade de a gente estar cometendo erros diante de Deus, pensando que está fazendo certo. Mas a misericórdia de Deus se renova cada manhã. E o mais bonito é que Jesus não está na festa do templo. Jesus está no meio do tanque de Betesda. Essa é a lição número 1, é que Jesus está aqui no meio de nós. E a misericórdia dele sobreabunda qualquer pretensão humana. Por mais que você diga não preciso, Jesus está ali sabendo que você precisa. E porque Jesus decidiu estar no tanque. Jesus não estava no templo. E como eu estava dizendo, a minha oração quando comecei meu ministério, e talvez, desculpa a minha sinceridade, mas talvez eu tivesse que ter mais cuidado na oração que eu faço. Porque eu digo, Senhor, eu quero estar onde está a necessidade. E não é que Jesus me ouviu mesmo e me colocou no meio de um povo que precisa muito. Eu digo, Senhor, está difícil. Pois então, tu não pediu para estar onde está a necessidade, tu está no lugar que mais precisa. Tá, mas levanta mais alguém. Não, só tu pediu para estar no lugar da necessidade. Só eu pedi, Senhor. Mas eu me sinto tão amado de Jesus, sabe por quê? Porque muitas vezes Ele tem me dito, eu estaria no lugar que tu estás. Porque eu não quero estar onde a coisa é fácil. Não é que outros lugares sejam fáceis, entenda-me bem. É que Jesus podia estar no templo tendo a voz de fala. Era Jesus, gente. Você acompanha meu raciocínio? Jesus podia estar no templo, pedir o lugar de fala, poderia estar dando aula para mestres como já tinha feito com 12 anos. Imagina agora com 33. Você acompanha meu raciocínio? Se ele com 12 anos chamou a atenção de mestres e sábios, imagina com 33. Ele era o bambambam da festa toda. Ele ia pegar o megafone, que não existia na época, o microfone, e iria soltar as bem-aventuranças parte 2. Mas ele decidiu não estar no lugar onde estava a celebração, porque ali só estavam aqueles que se pensavam sãos. Ali só estava a gente que não precisava de doutor. Porque se estava ali é porque já tinha se auto-entendido curada. Me acompanha no que eu digo? Se estava ali, a lei de Moisés diz que somente os sadios podiam entrar no templo. Então, se só entramos pela lógica, só ali estavam os saudáveis. E Jesus mesmo disse em outra passagem que eu não vim para os sãos, eu vim para os enfermos. O problema é quando a gente acha que não é doente, a gente é doente. Nós somos enfermos, alguns mais, outros menos, mas todos somos. Como aqui relata a lista. A lista relata uma categoria de doentes, talvez tinha mais, mas aqui está falando de espiritualidade também. Aqui está falando que na multidão de enfermos tinha cegos, coxos e paralíticos. Que isso a gente pode denotar dentro de uma igreja. Cegos, aquele que não tem visão de futuro, aquele que não sabe para onde vai. Pastor, qual é meu propósito? O que eu faço agora? Irmão, levanta, caminha que sei eu do teu futuro, pô. Segue andando, Deus, tu vai te debater com o teu propósito quando tu der com a testa nele. Uma das maiores perguntas que eu recebo diz, Eduardo, como é que eu consigo saber meu propósito? Faça tudo. Faça tudo, lave o banheiro, varra. É isso, né? É isso. Toque uma guitarra, toque um baixo, vai na bateria, passeie por tudo. Daqui a pouco você vai se impactar, ter uma colisão com o teu propósito. E aí você vai fazer e vai dizer, poxa, eu nasci para isto. Aí você descobre o seu propósito. É fácil assim. Faça tudo.
até você ser impactado pelo teu propósito. Eu me lembro agora, eu contei de manhã, vou contar de novo, que na igreja de meu pai tinha uma senhora chamada Irmã Toninha. Pastor Bato. Irmã Toninha, ela tinha um culto de quarta-feira, que ela fazia os jovens pregarem pela primeira vez. Aí o que ela fazia? No culto de domingo, que estava toda a juventude, ela olhava e dizia: fulano vai pregar na quarta-feira. E a juventude fugia dela, sentava lá, a galera toda sentava lá. Ela caminhava e a galera, ela vinha caminhando assim, a gente rodava o templo assim, eu digo, não. Colocava o outro na frente, aqui, o pregador aqui, o pregador. E aí um certo dia, em seguida da minha conversão, a irmã Toninha falava assim, não é? E dizia: na quarta-feira, o pregador vai ser o irmão Eduardo. E eu contava, meu casamento estava com essa multidão de enfermos. E eu estava numa luta, jejuando uma semana para que Deus restaurasse meu casamento. E cada vez pior, pelo amor de Deus. Eu subia no monte de oração e orava e não comia. E orava e cada vez o problema maior. Eu chegava em casa e olhava para minha esposa: por que está me olhando? Eu não posso te olhar? Não pode me olhar não. Por que me está assim? Eu digo: cara, discussão do nada, Senhor. Que treva, que problema. E eu estava nesse jejum, fazia 3 semanas. Senhor, restaura a minha casa. Não pode ser que eu olhe para ela e tenha uma discussão, não pode ser. Aí eu sentava: vamos conversar, vamos. O que você acha que se... Não, mas é que tu tem que mudar. Não, mas eu acho que tem que mudar, é tu que muda e ninguém mudava nada. E 3 semanas de jejum e oração. Aí no domingo a irmã Toninha diz: você vai pregar? Eu digo: não posso pregar, irmã Toninha. Chamei ela à parte e digo: minha irmã, estou passando uma luta. Abri meu coração, né? Estou passando uma luta em casa. Não estou pronto para pregar. Você vai pregar sim. Deu a volta e foi embora. E então a minha oração mudou. Isso aqui vem um ensino agora, ó. A minha oração mudou. Poxa, agora não vou orar mais pelo meu casamento. Vou orar agora para que Deus me dê uma palavra. Vou pregar na quarta, era domingo. Eu tenho segunda e terça. Senhor amado, pelo amor de Deus, uma palavra. Aí nesse momento eu mudei minha oração. Senhor, agora é a palavra. Não, o casamento fica para depois de quarta. Sério, irmão. Aí eu comecei: Senhor, uma palavra. E lia a Bíblia em nada. E lia a Bíblia e orava em nada da palavra, nada da palavra. Subia no monte outra vez e orava e voltava. Quando eu voltei em casa, chimarrão em cima da mesa. Eu digo: algo está acontecendo aqui. Será que ela não botou um veneninho no mato? Mas eu vou tomar, né? Se quiser me matar, me mata. Tomei chimarrão e esse mato eu fiz para nós. Depois a gente tomou chimarrão. E aí o Senhor vem e me dá o ensino que eu quero passar para vocês. Quando você buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Se você buscar da minha palavra e buscar da minha presença, eu curo o teu casamento. Aí eu aprendi, me joguei em Deus. Aí eu pude ser um melhor pai, um melhor marido, um melhor vizinho, um melhor filho. Sabe por quê? Porque eu busquei em primeiro lugar o reino. O problema da igreja é que a gente foca no nosso problema. E é o que acontecia nesse tanque. Estavam ali cegos, não conseguem enxergar. Ai, pastor, eu estou numa luta lá em casa. O trabalho é uma luta, o vizinho é uma luta, a vizinha é uma luta. Ah, meu irmão, tira o foco da luta e olha para Jesus. Jesus está no tanque. Jesus está no tanque, Ele está cheio de doentes. Nós todos estamos ali. Muitos enfermos, cegos, coxos. Quem é o coxo? É o que caminha com dificuldade. É o que precisa uma muleta para caminhar. Muitas vezes muleta é nossa família, muleta é nosso trabalho, muleta é o nosso emprego, muleta é a nossa área econômica, muleta é algo... eu preciso que isso aqui esteja bem, porque senão eu não caminho. Isso é coxo. Esse é o coxo.
É o coxo que precisa de um subterfúgio secundário para caminhar. É alguém que precisa de uma muleta, uma escora, ou é a mulher, ou é o marido, ou é os filhos, ou é o trabalho, é uma escora. Esse é o coxo, que ele caminha, mas caminha quando tudo vai bem. Tirou a muleta, caiu. Tirou a muleta, caiu. Esse é o coxo. Eita, assim. Muitas vezes a gente ouve e vai se identificando com alguma das enfermidades, né? Depois está o paralítico. Qual é o paralítico? Aquele que não sai do lugar. E eu falava aqui hoje pela manhã que quando eu cheguei em Montevidéu, faz 4 anos, a gente começou um trabalho com pessoas de rua. E as pessoas de rua, o que mais me chama a atenção é que o tempo passa e eles não saem do lugar. Nós como missionários, a nossa vida é uma constante dinâmica. Nós estamos em lugares diferentes no mesmo dia, e viaja para cá, e a família em outro lugar, e em casa de amigos, casa de irmãos para aconselhamento, e é dinâmico, nunca são os mesmos, e a gente vai lá. Hoje eu estou aqui, eu sou de Montevidéu, moro em Aceguá, e hoje eu estou aqui em Navegantes pregando para vocês. Olha que loucura. E o que me chama a atenção é ver pessoas, moradores de rua, que estão ali por 2, 3 anos no mesmo lugar, fazendo a mesma coisa, do mesmo jeito, com o mesmo discurso, com a mesma fala, muitos deles com a mesma roupa. Eu digo, Senhor, não pode a pessoa estar paralisada. Tem gente que não está nessa situação de paralisia total como moradores de rua, mas muitas vezes a nossa paralisia é na nossa vida, no nosso diário, no nosso dia a dia. Mas assim estão os enfermos. Os caras já estão subindo, pelo amor de Deus. E eu nem comecei a pregar, meu irmão. Aí estavam os paralíticos, mas Jesus estava ali. Mas sabe qual é o problema? E até vou fechar aqui para não os guris já me apressaram. Que cada um do tanque está preocupado com o seu próprio problema. Tanto é que Jesus olhou para ele e disse: tu quer ser curado? E ele diz: eu não tenho ninguém. Porque quem está necessitado sempre pensa que por mais ajuda que receba nunca é suficiente. Porque eu olho esse texto e digo: quem levou ele ali se ele era paralítico? Alguém levou ele ali. Quem dava de comer para ele? Alguém dava de comer para ele. Tinha alguém, mas ele dizia: não tenho ninguém. E sempre que movem a água, alguém se joga na frente. Sabe por quê? Porque nessa congregação de enfermos, cada um está preocupado com o seu próprio problema. E muitas vezes a igreja está assim, cada um preocupado com o seu próprio umbigo. Mas chegou alguém que não se preocupa com o seu próprio umbigo, porque sabe que quando ele se preocupa com o problema do outro, é Deus que se preocupa com o seu. Quando com teus olhos não são os teus próprios problemas, mas os teus olhos são os problemas do teu irmão que está do teu lado, você vai ver que Deus vai se ocupar dos teus problemas. Jesus estava ali e não disse: pois então, gente, vocês estão tudo doentes aqui. Eu queria contar para vocês que daqui a pouquinho eu vou ter que subir numa cruz, viu? Se vocês estão doentes, eu estou ferrado, porque daqui a pouco eu vou ter que morrer. Jesus não se preocupava com o seu próprio problema. Ele deu a vida para que outros vivam. Agora chegou a nossa vez, meu irmão. Nós somos Jesus na terra. Se Jesus deu a vida por nós, agora chegou a nossa vez de dar nossas vidas por amor aos demais. Mas eu não tenho ninguém, e Jesus não deu muita importância àquele não tenho ninguém. Cara, levanta, pega essa cama e caminha. Pega o leito e anda. E aí vieram os outros e dizem: mas como é que pode carregar um leito no sábado? Mas faz 38 anos, e eu falava hoje de manhã, já estou terminando, tá galera? Tranquilo. Eu falava hoje de manhã. Lembra que Jesus esteve ali em Jerusalém quando teve 12 anos? Aquele homem estava ali fazia 38 anos. Aí eu me pergunto, por que Jesus não curou os outros enfermos e curou somente aquele homem?
E a Bíblia, nós acabamos de ler que o texto diz, e ele sabia, Jesus sabia que ele fazia muito tempo que estava nessa situação. Me permitam interpretar que Jesus, toda vez que visitava Jerusalém, via aquele homem naquela situação. Com 12 anos viu aquele homem, com 13 viu aquele homem, com 15 viu aquele homem, com 20 viu aquele homem. Agora Jesus, com toda a dinâmica do seu ministério, já de barba, já maduro, chega naquele tanque e o que ele vê? Aquele homem outra vez. Ele sabia que fazia muito tempo que estava ali. E ele não nasceu assim, alguma situação deixou ele assim. E nós podíamos pregar sobre isso. Mas Jesus olhou para ele e disse, queres ser curado? E o que curou ele? Olha só o que eu vou dizer agora. Não falei de manhã, vou falar agora. O que curou ele não foi Jesus ter falado, seja curado, foi o ânimo de se levantar para ser curado. Porque eu tenho certeza que se você tomar uma decisão de se levantar, a decisão de curar você já está decretada por Deus. Você acompanha o que eu estou dizendo? Que Jesus já quer curar você, Ele já está decretado, Ele quer tratar você, Ele já quer curar você. O que precisa agora é você levantar e carregar essa cama. Muitas vezes você deixa a cama aí porque vá que não dá certo, eu me deito de novo. Jesus quer que você tire essa cama desse lugar, porque essa cama vai se transformar agora em testemunho. Eu era, agora não sou mais. Eu fazia, agora não faço mais. Eu não fazia, agora comecei a fazer. Essa cama vai ser mostrada como testemunho. Eu vivi 38 anos prostrado nessa cama, mas agora veio alguém que me disse, levanta-te e leva essa cama contigo. Jesus está dizendo para nós nessa noite, pelo amor de Deus, levanta do lugar onde você está. Não fique mais assim. Por mais confortável que seja o lugar que você está, você precisa se levantar. E agora sim, vamos orar.